Olá, prosseguindo na leitura do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, nós estamos examinando o capítulo 2 dessa terceira parte, denominado Lei de Adoração. No vídeo de hoje vamos examinar o tema Adoração Exterior. Allan Kardec apresenta 4 perguntas e mais uma subpergunta adicional a respeito do tema, então, adoração exterior. A primeira pergunta sobre este assunto que Allan Kardec formula aos espíritos é a de número 674. É a seguinte: precisa de manifestações exteriores à adoração? E a resposta: a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Ou seja, não tem como enganar a Deus. Deus está presente em nós através de nossa consciência. Não há como fugir. Não podemos enganar a nós mesmos. Ou somos verdadeiros, justos, benevolentes, ou não somos. É simples assim. Difícil de praticar, simples de entender. A questão adicional a esta, que é a 674A, é a seguinte: será útil a adoração exterior? Resposta: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão, e não imaginam o mal que causam. Não podemos esquecer que o nosso exemplo induz as outras pessoas, que acabam por imitar, muitas pessoas acabam por imitar-nos, acreditando que aquela é uma maneira adequada para a adoração, induzindo as pessoas a demorarem para alcançar a comunhão com Deus, que é o objetivo da adoração, é uma manifestação que nos conduz a Deus. Questão 675. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. É a questão da consciência. Nós não podemos enganar a nós mesmos. E ele prossegue, respondendo, o Espírito respondendo a Allan Kardec: todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá
todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Esta é que é a questão. A lei de Deus está escrita na consciência. Não podeis servir a Deus e a Mamon, disse Jesus. Mamon seria os interesses do mundo, as riquezas deste mundo. Que é quando nós buscamos ser elogiados pelos outros, ser exaltados como bons, quando na verdade aquilo é uma simulação. Nós não escapamos da verdade, aquela que podemos compreender. Prossegue a resposta do Espírito. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Eu gostaria de enfatizar o centro desta questão, adoração interior, adoração do coração. Nós temos uma mensagem neste livro aqui, Fonte Viva. É um livro escrito por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E nós vamos encontrar na questão no capítulo número 93, que tem por título Altar Íntimo. Emmanuel se baseia numa palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 10. Paulo diz assim: temos um altar. Eu vou pegar apenas 2 frases desse trabalho escrito por Emmanuel, através da psicografia do Chico, que ele diz o seguinte: a finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz perante a discórdia, diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Então, vou repetir. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Aí estão comportamentos que definem atos de adoração íntima, em face de eventos exteriores. Emmanuel conclui o seu texto falando assim: apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração,
e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. É isso. É a questão do altar do coração. Prosseguindo com Allan Kardec, a questão 676. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Vou repetir a pergunta. Interessante a ideia que ela contém. Olha só. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Os espíritos respondem. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, fazendo só tenha em vista respeitar as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Eu vou repetir uma frase que aqui não ficou bem clara. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Então, a pessoa está praticando um ato de caridade. Procede melhor do que um que ridicularize, porque então falta a caridade. Se nós desrespeitarmos a religião do outro, a forma, etc., nós estamos em falta com a própria consciência, porque falta a caridade. Caridade vem a ser benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Veja que são todos atos íntimos do coração. Questão 677. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Quer dizer, a pergunta é assim: é preferível a adoração em comum em relação à adoração individual? E a resposta: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Vou repetir esse finalzinho, olha só. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Essa resposta dos Espíritos, ela está em consonância com o ensino de Jesus, que diz: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estarei entre eles. Está perfeitamente de acordo. Não quer dizer que uma pessoa sozinha em oração tenha menos valor. Não. Nós vimos, então, a essência desta questão da adoração exterior e do propósito e do movimento íntimo de nossa alma neste ato, ou não.
No próximo vídeo, prosseguiremos ainda neste capítulo 2, Lei de Adoração, examinando o subtítulo Vida Contemplativa. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.